Beleza. Tô eu e Mônica Noda. A gente resolveu se conhecer virtualmente, uma das coisas boas aí da quarentena, né? Talvez a gente amplie um pouco o universo de pessoas que a gente está conectado. Com em torno de um tema bem interessante, que são as moedas alternativas e esses novos arranjos para talvez o que virá depois da pandemia, né, Mônica? E, Exato. bem, gratidão por estar aqui e vamos conversar, né? Sim, muito legal, Renata, exatamente. Acho que uma das coisas boas da pandemia são essas novas conexões de muita gente que tá envolvido com ações, né, de transformação. Acho que a pandemia deu uma intensificada realmente nas conexões, pelo menos para mim, conheci muita gente legal. Uhum. E aí, como eu te falei, eu fiquei com vontade, a partir do texto que você compartilhou das moedas, de te contar um pouco da minha experiência, né, pessoal nos últimos anos e dar um panorama e também começar a abrir a cabeça do que é possível, porque óbvio que agora eu estou envolvida em muita coisa relacionada, né, à emergência da pandemia, mas muitas estruturas novas sendo construídas e que a partir daí vai saber o que a gente pode criar daqui para frente, né? E aí eu queria te contar primeiro da minha experiência com a economia da dádiva, que foi o projeto que eu fui parar ali na favela do Jardim Nakamura e que Uhum. começou a partir de um projeto do Gaia Education. Não sei se você conhece o Gaia Education. Conheço. Então, aí há 2 anos atrás eu fiz o Gaia em São Paulo e eu entrei na Vila de Novas Economias e a gente tem que realizar uma ação coletiva. E na época eu nem sabia o que eram novas economias. Eu já estava trabalhando com projetos na área de empreendedorismo social, já tinha feito um monte de coisa em favelas, estava envolvida com sustentabilidade, mas novas economias não era algo que estava no meu radar. E no GA eu comecei a entender o problema da velha economia, né? A questão do nosso dinheiro, a questão da escassez, né? Do design do dinheiro, como ele é criado em si, e que realmente sem a gente endereçar esse pequeno detalhe que é a nossa tecnologia Uhum. mais, né? Que está em todos os cantos, a gente não vai realmente conseguir solucionar as nossas crises mais severas, né? De desigualdade, de crescimento desenfreado, na destruição de ecossistemas. Então, para o nosso grupo, a gente pensou, bom, então, já que a gente quer fazer alguma coisa de novas economias, vamos pensar alguma coisa que não vá usar a velha economia. E aí, uma das pessoas deu uma ideia da gente fazer um festival de dádivas. E Uhum. aí, e aí a gente falou, bom, beleza, então a gente vai ter que fazer o festival inteiro sem usar o dinheiro de jeito nenhum. E aí a gente sentou num círculo dos sonhos e cada um trouxe mais um aspecto que queria para que esse sonho fosse de todo mundo. Aí alguém falou que precisava ser ecológico, né, lixo zero, alguém falou que precisava ser inclusivo, eu queria que fosse alegre, que tivesse música, que tivesse crianças. E aos pouquinhos a gente foi criando o que hoje em dia se traduziram nos princípios do Câmara Festival, né? E ele é um festival auto-organizado, hoje eu chamo ele de um festival auto-organizado de transformação social. A Uhum. primeira edição, a temática central era novas economias, então é basicamente a economia que a gente vive é insustentável, como que nós, como indivíduos ou como comunidade, podemos colaborar. Demos algumas ideias, né, tanto de moedas sociais, permacultura, demos várias ideias temáticas, e a primeira edição Essa primeira edição foi em São Paulo? foi lá no Parque do Ibirapuera, na Uma Ah, Paz. legal. E foi tão linda que eu acho que a gente conseguiu. Eu não sabia, como eu te falei, não sabia direito o que era Novas Economias, mas a Uhum. gente fez o festival inteiro sem usar dinheiro. Acho que a gente usou uns R$ 2, R$ 10 para comprar Uhum. material de pregar as coisas na parede, algumas coisinhas assim que a gente realmente precisava, umas taxinhas. Uhum. Mas a comida inteira a gente pediu para todo mundo trazer e foi um negócio assim que no final tava todo mundo falando de amor, né? Pega no final e falou, nossa, todo mundo junto construindo algo lindo
né, experimentando uma economia possível, né, que eu vi no teu É, artigo que você falou, no mundo utópico, a é, gente não precisaria de moedas, ia estar é. todo mundo operando no lugar de dádiva. Eu até me arrepio, sabe? Eu tô todo arrepiado aqui, quando você falando que, né, começou esse processo aí do dinheiro, dos recursos, e quando foi ver, viu que isso, na verdade, estava tendo um processo de amor, né, acontecendo. Porque eu acho que é exatamente esse o pulo do gato, né? Você conseguir colocar a energia do dinheiro, que é normalmente uma energia de ganha-perde, né? Vou te vender para o mais caro possível e vou acumular, e de medo e de ganância, e conseguir transmutar isso para uma energia de generosidade e de amor, né? E eu queria te falar, Mônica, que eu também fiz um dever de casa aí em relação a você e ao Festival Câmbia, né? E eu vi que vocês tiveram uma edição, por isso que eu perguntei qual foi essa edição, lá em Mariana, e que Mariana. estava lá o Nuno Arcanjo, Foi sim. que o Nuno ele é um amigo meu, e eu acho que ele que me trouxe alguns desses conceitos, né, que a gente está experimentando. Você falou sobre o círculo dos sonhos, né, do Dragon Dream, que cada um coloca o seu sonho. Foi o Nuno, eu conheci o círculo dos sonhos pela primeira vez por meio de uma palestra do Nuno sobre Dragon Dream no Impact Hub. Isso foi, sei lá, 2013, né, algo assim. Nossa, E, e eu conheci o Nuno por meio de uma intervenção de Oasis. Você conhece, né? conheço. E o Oasis é um mutirão em forma de jogo que uma das regras é que ninguém pode colocar a mão no bolso. Né? Então, tem uma fase do cuidado em que tem uma captação de recursos e as pessoas emprestam ferramentas e dom. E tudo isso nessa lógica da generosidade foi o Nuno, que é um guerreiro sem armas, né? A gente foi junto para uma cidade que chama Raul Soares, fazer um oásis lá, né? E aí foi assim quando eu tive essa experiência também da abundância que se pode ter desse processo, né? Então, assim, quando eu vi lá Mariana e o Nuno lá, falei, olha que legal, fiquei muito feliz. E você falando agora, eu me arrepiei todo com essas lembranças todas, sabe? ah, que lindo, nossa. O Nuno fez uma participação linda lá, e você falando aí do Oasis também, o pessoal do Elos fez um monte de coisa lá em Mariana, e eu sou muito amiga do Nils, que é quem ele é da Elos Foundation, então ele usa bem essas tecnologias sociais que inventadas aqui nas favelas do Brasil e joga ela pro mundo, vai para Europa, então ele é muito amigo meu, ele está no grupo do Emergir também. E e depois logo mais eu chego, volta aí nessa história do Oasis, que é uma fase 2 aí da União BR, que a gente tá com um projeto aí ambicioso com o Edgar Gouveia, que foi quem criou a metodologia Oasis, né? Bacana. Mas aí, então aí contei da fase 1 do Câmbia. Na fase 2 a gente entrou, foi tão bonita a primeira que um monte de gente falou, pô, quero fazer na minha cidade, quero fazer aqui. Então, na minha cabeça, o Câmbia ia ser uma metodologia aberta, exatamente como, né, um círculo dos sonhos, que a pessoa ia lá baixar e cada um ia poder fazer o seu Câmbia na sua comunidade, porque depois que você faz algo tão bonito, você constrói algo tão bonito que nem o Oasis, as relações, né, os vínculos se fortalecem tanto e dá muito mais autoconfiança no poder das pessoas se unirem para transformarem e criarem coisas, né? Então a minha ideia era essa. E aí veio esse programa do ULab 2X, né? Que eu não sei se conhece do trabalho da teoria U. E aí eu não conhecia nada também de teoria U, mas inscrevi o Câmbia. E nisso a gente, né, a teoria U, ela traz novas dimensões do que a gente não está conseguindo enxergar sobre o sistema que a gente quer transformar. E no caso do Câmbio, a questão da violência, a hora que a gente mapeou o sistema, a violência
que para mim não estava tão visível, eu estava olhando mais pela questão econômica, né, da relação do consumo, aí apareceu ali a violência num dos nossos workshops, travando ali o sistema todo da gente poder evoluir para uma sociedade mais sustentável. E quando tiramos assim a violência do nosso modelo 3D lá, aí o mundo inteiro assim, né, as novas possibilidades de relações mudaram, a vida em comunidade começou a florescer e o grupo montou ali um espaço de aprendizagem baseado no amor, foi uma coisa tão bonita e tão essencial a retirada do elemento violência para que isso tudo pudesse acontecer. E foi isso que levou a gente a querer investigar melhor isso e fomos parar lá na Zona Sul de São Paulo, que já foi considerado o bairro mais violento do mundo na década de 90, em termos de assassinato mesmo. E eu já conhecia um pouco o trabalho do Instituto Favela da Paz. Você conhece? Instituto Favela da Paz. Não conheço. Então eles já estão há uns 20 anos ali naquele bairro, que quando eles nasceram era muito violento, gente morrendo toda hora. E eles são muito gratos pelo pai que sempre deu apoio incondicional para eles desde criança, para ser quem eles quisessem, e eles desde pequeno, quem eu quiser, começaram a fazer música com lata de lixo e se embrenharam nesse mundo da música, e hoje em dia eles têm esse Instituto Favela da Paz, que assim, é uma grande referência internacional, até eles têm um trabalho grande, o pessoal de Ecovilas lá de Tamera, né, então eles são assim, porque o que eles estão experimentando numa favela de São Paulo é como se fosse uma ecovila urbana numa favela. Então você tem lá, primeiro andar é um estúdio de som, aí você sobe, é um restaurante vegetariano, aí você sobe mais um andar, é a quebrada filosófica, tem o biodigestor, que eles fazem o seu próprio gás de cozinha, e aí você sobe lá em cima a periferia sustentável, que tem tudo quanto é tipo de painel solar, agora estão com cortadora laser, horta vertical, tudo assim, gente que veio de um contexto material e social, né, bem restrito, né? E aí a gente chegou lá e ficou encantada, e aí eu percebi logo no primeiro encontro que a gente foi lá investigar como é que eles estavam lidando com a violência, que tudo que o Cambia se propunha a fazer como festival já era o jeito que eles viviam no dia a dia. Tudo que eles fazem lá, eles fazem a favor do outro, a favor da comunidade, como melhorar a vida sem se importar o que eles vão ganhar em troca. Então é muito, né, eles desde muito cedo já se identificaram, né, a sua própria dádiva, né, o seu melhor, né, todos eles lá são músicos, e eles têm e hoje em dia é uma abundância gigantesca, o tanto de gente, a rede, né, que quer apoiar, de tanta coisa que eles recebem lá, e o trabalho que eles fazem ali de construção comunitária e transformação do bairro ali é impressionante mesmo, assim, pensar que era o bairro mais violento do mundo. E aí a gente, logo na primeira, eles já quiseram fazer, logo na primeira visita que eu fui lá, eles já falaram, vamos fazer vamos fazer um Cambia aqui na nossa comunidade. E fizemos, e o tema era mais relacionado à violência, né? Então, como nós, como indivíduos da comunidade, podemos contribuir para um mundo mais sustentável e disseminação da cultura de paz. E foi, gente, foram umas 50 atividades, gente de tudo quanto é bairro, foram famílias, né? Gente com os filhos, tanto, né, foi numa escola pública lá. Então, as coisas mais lindas que eu ouvi foi assim, foi muito importante para o meu filho descobrir, né, a diversidade num lugar de tanto amor. Então, foi algo assim que a gente viu que a gente conseguiu trabalhar bem essa questão, né, de como superar a violência, unindo as pessoas na sua diversidade, cada um trazendo o que tem para oferecer. Então, foi super emocionante. E depois dessa edição em Mariana, que foi uma menina a Renata, que é esposa do Nils, do Instituto Elos, que ela se inscreveu na jornada do Cambia do ULab e ela queria, desde que ela chegou, ela já estava com muita vontade de levar ela para Mariana, porque rolou o desastre de Mariana, ela estava lá no programa de reparação, reparando 20 comunidades, Brumadinho aconteceu, ela foi lá ela é voluntária da Cruz Vermelha e 2 dias depois ela voou até São Paulo, falou que viu ali o Cambia Festival, transformação social, era um pontinho de esperança, sabe? Uhum. E aí ela
estava com essa vontade de levar o Câmbio para Mariana, a gente fez lá em Mariana, que também foi muito emocionante. O Nuno fez a abertura, fizemos um monte de coisa, tanto no centro histórico como na periferia de Mariana também. Então, e lá foram 3 dias, então as relações de amizade foram profundas também, e tudo isso sem nenhum dinheiro, né? Então já foram 3 edições sem colocar. Mas é bem isso, assim, a gente realmente por um período aí consegue materializar uma economia completamente utópica, porque a gente não consegue perdurar, né? Mas assim, em 2 ou 3 dias a gente consegue ver como que poderia ser esse mundo aí ideal. Então, esse é meio o comecinho do Canva. E aí, entrando um pouco nessa história das moedas, aí quando começou a rolar a pandemia, vários grupos se formando, acho que você deve estar no que começou como Fubá, né? Faça um bem a alguém, da Maria Clara e tal. Então, a Maria Clara me chamou, falou, vamos fazer uma coisa para a periferia. Só que logo na sequência eu vi que estava rolando União São Paulo também, que eu ia ter mais redes no União São Paulo. E dias depois eu já me voluntariei para construir a União BR, que era para pegar os aprendizados do União do Rio e de São Paulo e ajudar os outros estados a também se organizar baseado no que já estava dando certo. Legal. E aí a União BR hoje eu entrei no dia 0, né? A gente já está em 19 estados. Uau! Bem bacana. Inclusive, eu conversei com a Tatiana, né? Tati, minha parceira. Conversei com ela, mostrei aí, nós temos uma plataforma que é o Idealist, né? Que, quer dizer, existe aqui e eu trabalho lá, né? E tem um mapa muito bacana para mostrar os grupos de ajuda mútua, né? Que, assim, aqui nos Estados Unidos, os grupos de ajuda mútua são aqueles que nascem em cada uma das vizinhanças, né? Falando como que a gente pode ajudar o outro e começam. No caso do Brasil, eu acho que é um pouco diferente. Acho que são as comunidades que têm se organizando, né? Mas também, no final das contas, é isso. É um grupo de ajuda em resposta ao Covid-19, né? E aí ficam lá, mas cada um tem o seu perfil e pode colocar quais são as necessidades de voluntariado, enfim, os eventos, as coisas assim, né? E no mapa também o indivíduo pode ir lá e marcar algo que oferece. Tipo, olha, eu sou advogado e estou aqui oferecendo assessoria jurídica de graça, né? Legal. Para os coletivos. Então, até preparei, mandei para ela, ela não me respondeu ainda, mas depois eu vou te mostrar. Ficou legal, coloquei lá o logo do União, né? Ela me mandou do BR? Coisas. Do BR? Legal. Vou te mostrar, mas vou te mostrar no final para a gente não cortar o assunto aí das moedas, né? Sim. E aí, então, aí o BR tem feito isso. Em paralelo, os meus amigos lá do Instituto Favela da Paz, eles estavam com uma preocupação que era essa questão da entrega das cestas, que é um pouco do foco maior da União, tinha os seus desafios. Primeiro, gera aglomeração, mais risco de contágio e atrapalha a economia local do bairro, né? Então, os pequenos comérciozinhos que estavam operando, estava até fazendo entrega na casa das pessoas, quando começa a chegar comida de fora, também atrapalha o comércio deles. Então, lá no Instituto Favela da Paz, como eles moram lá no bairro, eles já notaram isso logo de cara e vieram com essa ideia da gente fazer um que a gente chamou de Favela Card. Não sei se você também tem acompanhado o movimento do Gerando Falcões. Então, foi mais ou menos na mesma época, só que a gente não usou a ticket nem nada. Conseguimos, o Claudinho tinha um contato com uma empresa pequena chamada Vegas Card, e aí eles mapeamos lá as 500 famílias do bairro. A Jardim Nakamura tem 45 mil habitantes, tem 500 famílias que eram em situação de maior extrema vulnerabilidade, que precisavam de apoio mais imediato. Aí eles deram para a gente 500 cartõezinhos e alguns comérciozinhos ali do local, a farmácia, alguns mercadinhos ali mesmo ganharam uma maquininha
POS para aceitar esses cartõezinhos, né? Porque é um cartãozinho que não tá muito presente nos comércios do bairro. E aí a gente fez, né, a campanha de crowdfunding também, benfeitoria, e como o Instituto também tá com tem a rede internacional dele, então a gente conseguiu até agora, a meta era uns R$450 mil, a gente por enquanto conseguiu uns 200 para 3 meses, mas tem essa questão assim, a gente calculou tudo 3 meses, mas agora a curva de epidemia do Brasil não está declinando, né? Não sei se você está crescendo, então tem essa preocupação aí de quanto tempo isso vai durar e qual vai ser o fôlego, né, de generosidade das pessoas e por quanto tempo. E então aí por um lado meu eu comecei a pensar, pô, se o Instituto Favela da Paz já é, né, referência do mundo inteiro para mim, assim, até para mim, né, mais até do que Charles Eisenstein de Gift Economy, é a forma como eles realmente vivem a vida deles a vida inteira, né? A vida em comunidade ali é muito forte. E aí a gente já tá com esse cartãozinho ali em mãos. E aí eu comecei a pensar, será que, né, de uma forma um pouco mais resiliente e durável, a gente não pode começar a pensar em outros tipos de moedas que a gente pode colocar para circular ali? Eventualmente, né? Lógico que não, agora acho que ninguém vai ter nem espaço para bolar alguma coisa nova que não seja dinheiro, né? Mas é algo que eu comecei a hora que eu vi teu artigo, eu falei, bom, será que seria um bom piloto, um bom case ali para a gente poder explorar o que pode ser feito passando aí o pico da emergência. E aí o outro ponto que também que eu queria trazer, que esses dias da União BR lá entrou o Edgar Gouveia, que foi quem criou a metodologia Oasis, e com uma vontade de turbinar esse movimento todo de solidariedade. Ele tem essa histórico de gincana, né, de brincar e tal, e ele é bem focado no trabalho com os jovens. Então, você falou até do mapa, então a gente estava pensando em criar um mapa do Brasil inteiro, né, mostrando necessidades, então talvez por IDH mesmo, né, quantas famílias em cada estado, em cada região de cada estado estão precisando, e ele criou essa campanha aí, tá ainda meio que começando a caminhar 10 milhões de jovens para 10 milhões de famílias. Então, ele quer pegar uma faixa etária mais da molecada mesmo, para essa juventude se engajar, para apoiar, que acho que são 68 milhões de brasileiros que estão num nível aí de IDH preocupante, então que dá mais ou menos aí umas 10 milhões de famílias que precisariam do nosso apoio. Se for ver, se todo mundo contribuir um pouquinho, a gente consegue superar, né? E aí agora a forma de entrega, lógico que o União BR já está em 19 estados, então ele pode ajudar, mas também estamos pensando que o cartão em si, que nem está sendo do Favela Card, seria uma solução até possível e mais prática. Então, lógico, de novo, dinheiro, no caso, dinheiro real, vai ser o que vai ajudar nesse momento. Mas fico pensando assim, bom, tem uma infraestrutura aqui nova de solidariedade que está sendo criada e implementada, né? E aí, só te jogar essas ideias aí, mostrar as coisas que eu tô envolvida, para, não sei, caminhar. Eu sei que você trabalha com transformação e idealismo, eu também. Então, eu gosto muito mais dessa área do que ficar trabalhando na emergência, mas te trazer essas infraestruturas novas que estão sendo construídas aqui no Brasil e que eu tô bem envolvida. Nossa, muita coisa acontecendo, né? E é muita coisa grande, a gente fica meio assim, né? 10 milhões de famílias com 10 milhões de jovens, né? Parece um negócio astronômico, mas se a gente for ver o tanto de doações e de filantropia e de ajuda, de mobilização que teve nesses últimos meses, né? E
e o tanto que essa situação de agora tanto exige quanto movimenta a gente, né? Movimenta até internamente, assim. Eu acho que tudo é possível, né? O que eu fico pensando muito, Mônica, é que, assim, no final das contas, existem sistemas que podem ser criados, né? Mas o mais importante, no meu ver, é, é a mudança do sistema do coração das pessoas, né? Uhum. Porque se tiver vontade, as coisas acontecem. A pessoa dá um jeito e resolve, e ajuda, e doa, e a coisa vai. Se não tiver, se tiver egoísmo, ou se tiver medo, né? Às vezes as pessoas não ajudam, não é nem por egoísmo, não, é por medo, né? Porque é fora do comum ajudar e tudo mais. Ou você precisa ter a sua montanha de dinheiro para se sentir seguro, né? E não Uhum. pode fazer isso fluir para outras pessoas que estão precisando, porque, afinal de contas, aquilo te dá segurança, né, de que não vai faltar no futuro. Então, eu acho que o principal aí é a questão do coração mesmo, sabe? E eu vejo que toda essa situação assim de emergência, de tragédia, ela mexe muito com a gente, né? Então, pode ser que a gente tenha vários corações se abrindo e pessoas se transformando, o que é terreno fértil para esses novos sistemas serem criados, né? Agora é tudo caos, né? Então, por isso que eu fico um pouco assim meio uau, né? O que está acontecendo? Que mundo que nós estamos vivendo? Para onde que nós vamos, né? Uhum. Agora, na questão assim do fluxo do dinheiro, o que eu tenho visto é que o que aconteceu muito foi transferência, né? Pessoas que tinham crédito de dinheiro transferindo para comprar cesta básica para levar para pessoas que não tinham. Até um Uhum. questionamento assim de um amigo meu, logo no começo disso, né, foi, olha, a maneira mais eficiente de fazer essa transferência é transferir o dinheiro inteiro, sabe? Esquece esse negócio de cesta básica, Sim. porque a pessoa que sabe o que ela precisa. Se ela precisa de comida, ela vai comprar cesta básica. A gente tem que parar com esse negócio de patrimonialismo, de achar, não, eu vou dar cesta básica porque é isso que o outro precisa, né? A pessoa sabe o que ela precisa. Às vezes é remédio, às vezes é, enfim. E mas enfim, o que aconteceu essencialmente foi isso, assim, uma transferência muito grande. E aí o questionamento é até onde que vai essa transferência, né? Tanto da vontade das pessoas, até também, quer dizer, a gente vai viver isso para sempre, né? O dinheiro vai, compra a cesta básica vai para lá, não volta para o comércio local, porque não está sendo comprado localmente, né? Que é o que você argumentou aí, e aí você precisa de mais, daqui a 2 meses, 3 meses, mais um ciclo, né? Então, seria interessante que fosse o dinheiro direto e aí fosse comprado no comércio local e isso multiplicaria, né? Essa pessoa já... E a gente está vendo aí um shutdown global de tudo, né? Os restaurantes fechados, as coisas fechadas, então o dinheiro ele fica, os créditos eles ficam parados, né? Não circulam, que é um grande problema, né? Aí vem o papel do Estado, e a gente fala, poxa, agora que o Estado devia começar a utilizar os seus músculos financeiros, né? E a socorrer quem precisa. Ah, mas o Estado está quebrado, não tem dinheiro, tal, mas pode imprimir moeda, né? E aí imprime moeda, mas vai dar inflação, e isso é irresponsável, bando de esquerdista, né? A gente ouve de tudo, né? Uhum. E o que me veio assim de pensamento nisso, que está ligado com as moedas alternativas,
e que talvez seja um pouco uma viagem, né? Mas e se o Estado, né, ou talvez até mesmo a sociedade civil, não sei, mas emitisse uma moeda que fosse uma moeda com um lastro no futuro e um lastro incerto, um lastro na generosidade, né, futura, porque hoje ninguém tem, vamos dizer, está tudo parado. O que eu quero dizer? Aqui nos Estados Unidos, acho que a gente está algumas semanas, talvez até meses na frente. Uma coisa que aconteceu e me chamou a atenção é que tinha fazendeiros que tinham produzido já um tomate, não sei o quê, e aí, de repente, eles não tinham mais o comprador, porque os restaurantes, as redes compravam diretamente. E eles ficaram com aqueles tomates apodrecendo e a escolha deles é ou eu deixo apodrecer, que aí o meu custo é X, ou eu dou isso, que aí o meu custo é X mais alguma coisa. Porque você tem que levar até lá, quer dizer, até para você doar é caro, né? E muitos desses aí, por necessidade, ou eles falaram, bem, vai fazer o quê? Vai voltar para a terra, apodrecer e pronto, perdi a lavoura, né? Outros não, eles deram um jeito de levar isso para bancos de alimentos e, né, chegou em quem precisava. E aí eu fico pensando, no Brasil vai acontecer a mesma coisa, se é que já não está acontecendo, né? Não seria o caso, numa hora dessa, do governo emitir uma moeda alternativa, né? Então, ó, essa aqui é a moeda tal e eu estou oferecendo para esses produtores de pagar 10% com moeda corrente e 90%, né? Essas porcentagens podem mudar, com essa outra moeda, né? Então, a pessoa recebia essa outra moeda, que é um título, né? Você tem 1.000 moedas tais, vamos chamar elas de tais. Tem 1.000 tais. E esses 1.000 tais, eles têm tipo um mercado secundário, igual bolsa de ação, né? Em que as pessoas podem comprar e vender, né? E se a gênese dessa moeda for uma gênese de generosidade, quer dizer, foi o fazendeiro que falou o seguinte, olha, eu vou doar o meu negócio e receber essas moedas que eu não sei quanto que eles vão valer ou se vai valer alguma coisa, né? E eu vou doar isso daí para quem está precisando, na esperança que daqui a 2, 3, 5 anos, essas pessoas que não tinham o que comer e conseguiram sobreviver por causa disso daí, elas vão depois comprar no mercado secundário essas moedas, eu vou poder vender e reaver, né, de alguma maneira isso. Não tem lastro nenhum, mas seria um fluir desse amor, né, no final das contas. A pessoa faz por amor, né, e tem um empurrãozinho que é, olha, você está recebendo essas 1.000 tais, que não vale nada, mas talvez no futuro alguém pague algo por elas, né? E no futuro alguém que passaria fome, que ficou com a barriga cheia nessa situação agora, vai se lembrar e vai falar, não, eu vou lá e vou comprar, né? Talvez até o governo possa estipular, olha, eu vou comprar 1% dessas moedas pelos próximos 100 anos, né? Ou algum tipo. Então, assim, são as coisas, eu acho que acho que a gente está vivendo num tempo que é necessário ter muita criatividade, né? E é isso. Muito interessante. Tô pensando se até essa ação aqui dos jovens, dos 10 milhões de jovens para 10 milhões de famílias, porque eu também tenho essa questão que eu acredito mais que essa distribuição de renda é muito mais eficiente para esse momento e mais atende às necessidades reais. Será que a gente já não pode pensar em algum tipo de distribuição de algum outro tipo de moeda? Que o problema é isso, né? Implementar isso no Brasil inteiro, nos quais pequenos comércios que poderiam aceitar,
Mas seria algo a se pensar, né? Não sei até se colocar isso na gincana aí, desse chamado, porque essa molecada aí dessa faixa etária é quem tem inventado grandes tecnologias que têm transformado o mundo inteiro, né? Então, alguma coisa a, a desafiar o Brasil aí, a gente tentar inventar alguma coisa nova. Com certeza. Legal. Então Então, tá, tá ó. bom, Renato. Gratidão, tudo de bom aí para ti. Você também. Boa semana. Um beijinho. Tchau. Tchau.